Namastê, gente. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta aos canais ABSL Quântica no YouTube e Prof. Póvoas no Kawaii. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado por acompanharem, muito obrigado por compartilharem, curtirem, comentarem. Olha, o professor Póvoas está muito feliz com os resultados atuais. E eu acredito que Dona G. Póvoas também. Então, nós seguimos aqui no projeto de esclarecimento em relação à energia quântica gerada por cada um de nós. Tá bom? Então, nós atualmente lemos a obra O Livro dos Espíritos, de autoria do Allan Kardec e dos Espíritos. Estamos na parte 3 do capítulo 4. E a parte 3 chama-se Lei de Reprodução. O subitem agora, gente, é casamento e celibato. Vamos ver o que os espíritos falam a respeito disso? Vamos lá. 695. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Pergunta. É um progresso na marcha da humanidade? Resposta. Então, o casamento, gente, a união entre dois seres, é um progresso na marcha da humanidade, segundo os espíritos. A pergunta 696 é: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Resposta: a volta à vida dos animais. Olha isso. Então, o casamento, ele é como se fosse, gente, um potencializador da nossa evolução espiritual, tá? Em algum momento o professor Póvoas fala um pouquinho a respeito da interação entre o Yin e o Yang, que são dois gêneros, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, isso, dois gêneros que são tratados na filosofia oriental, tá bom? Mas tem um comentário aqui, a união livre e fortuita dos sexos é o estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Ou seja, segundo os espíritos, ao casarmos, a gente vai compartilhar tudo. É como se fosse uma união fraternal. Ali se estabelece uma relação saudável, onde ambos tendem a progredir em conjunto, ambos ganham, tá? É um princípio interessante. É encontrado entre todos os povos, quaisquer que sejam as diversificações de suas condições. A abolição do casamento seria, pois, a volta à infância da humanidade e até colocaria o homem abaixo de outros animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, assim, o que o professor Póvoas considera em relação ao casamento? Complementando o que os espíritos estão falando aqui. No casamento, gente, há necessidade, entre outras, há necessidade de termos a empatia. Muitas vezes o nosso parceiro, nossa parceira, nossa esposa, nosso marido, não está bem, não estão bem, e cabe ao outro perceber isso e se colocar ao lado do outro, de alguma forma apoiar. Então, gente, a esposa ou o esposo tem uma visão de um projeto e tal. Não é jogar um balde de água fria, é estimular. E juntos chegarem à conclusão de que aquele projeto tem futuro, ou não. Você percebe? É uma simbiose entre desejos que serão realizados mais facilmente se houver um fortalecimento mútuo de ideias.
Você percebe? Então o casamento é como se fosse um treinamento para uma sociedade humana mais equilibrada, né? Mais compreensiva, tá bom? A pergunta agora é a 697. A indissolabilidade absoluta do casamento é uma lei da natureza ou apenas uma lei humana? É uma lei humana, muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem mudar as suas leis. As da natureza são imutáveis. Então, olha, é uma lei humana, a indissolubilidade, ou seja, a não quebra da relação conjugal, né? É uma lei natural, é uma lei dos homens, a lei natural não é assim, tá? Segundo eles aqui, olha, 698, o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Gente, padres vivem em celibato, igreja católica, né? Vivem em celibato. Gente, freiras vivem em celibato. Infelizmente, a gente fica sabendo de muitas coisas que ocorrem com essas pessoas. Muitas coisas que, eventualmente, né, provavelmente, não são da cartilha que eles deveriam seguir. Se é que me entendem. Então, não adianta ir contra a natureza. Nós temos os instintos naturais derivados de nossa evolução dos seres primitivos. E alguns instintos a gente não perde. O instinto de pegar o parceiro ou a parceira pelo cabelo e arrastar, isso aí, graças a Deus, isso aí mudou muito. Mas o instinto sexual, por exemplo, ele permanece, gente. Tá bom? Então, é importante que a gente saiba que os instintos permanecem e são controláveis, tá? E a questão do celibato, né, vai contra os instintos humanos, tá bom? E Deus não pode contradizer-se nem achar mal aquilo que ele fez. Não pode, pois, ver méritos na violação de suas leis. Continua falando do celibato, tá? Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, já o mesmo não se dá quando, pela renúncia às alegrias da família, constitui um sacrifício realizado em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando o bem sim a segunda interação do egoísmo, a segunda interação do egoísmo eleva o homem acima de sua condição material. E tem a segunda intenção do egoísmo, eleva o homem acima de sua condição material. Olha, aqui estão dizendo o seguinte: se você se autoflagelar com a única, vocês já viram, né, gente, aqueles autoflageladores, né? Com a única intenção de se depurar egoisticamente, olha, eu estou me maltratando aqui porque eu quero ascender evolutivamente e tal. Se sua intenção é essa, não é por aí. Agora, se você faz algo que está se sacrificando em proveito de uma ou mais pessoas, você tem mérito, segundo os espíritos. Tá bom? Então depois a gente pode aprofundar isso aí, tá? Embora que o professor Povas tenha a seguinte filosofia de vida: se eu estou bem, eu consigo ajudar muitas pessoas. Se eu não estou tão bem assim, eu ajudo poucas pessoas. Então, é uma questão até
eu não diria nem progressão aritmética, eu diria uma questão de progressão geométrica. Porque se você está muito bem, suas ideias fluem e beneficiam muitas pessoas, gente. Percebe? Se você está mais ou menos, suas ideias fluem, não em tanta intensidade, e você beneficia menos pessoas. Tá bom? Estamos caminhando para o fim, tá, gente? Olha, pergunta 700. A igualdade numérica que existe aproximadamente entre os sexos será um índice de proporção em que devem unir-se? Sim. Tudo na natureza tem um objetivo. Resposta dos espíritos. 701. Qual a mais conforme às leis da natureza? Qual a mais? A poligamia ou a monogamia? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Olha que legal. Aos olhos de Deus, o casamento deve fundar-se sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não existe real afeição, existe apenas sensualidade. E aí complementa, olha, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ser universal, o que seria impossível, dada a relativa igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos costumes, e tende a desaparecer pouco a pouco graças ao aperfeiçoamento social. Então é isso, gente. Falou-se aqui, né, das relações entre casais, né? E o professor Povas já fez um comentário aqui. Deem uma olhadinha no pastor Cláudio Duarte, é importante, tá? Esse capítulo, essa parte desse capítulo encerrou-se aqui, devidamente orientada pelos espíritos, pela equipe espiritual que nos assessora, tá bom? Então, muito obrigado. Aquele beijinho de sempre para minha querida esposa, Dona G. Muito obrigado, querida, te amo. E Deus abençoe a todos vocês, ok? O professor Paulo se despede por aqui e excelente tarde. Viu, gente? Este é o segundo vídeo do dia. Ontem o professor Paulo não fez à tarde, mas hoje deu para fazer, tá bom? Namastê, gente. Fiquem com Deus, ok? Deus abençoe. Valeu, pessoal. Tamo junto, viu? Tchau, tchau.